Olá, queridos, tudo bem com vocês? Olá, Marcela, oi, Júlio, oi, linda, tudo bem? Sejam bem-vindos. Vamos começar nossa live. Hoje eu queria colocar o tema aqui, mas não tem essa opção, então eu coloquei nessa opção de responder a perguntinha, para que vocês saibam do que eu tô falando, né? Eu acho isso bem importante. Olá, Evandro, olá, Alicia, a Maris. Nossa, nem fale, Júlio, muitas saudades mesmo. A gente tem que arrumar umas desculpas aí, né? Para se reunir depois que tudo isso passar. Que legal, tá todo mundo me escutando bem? Melissa, querida, seja bem-vinda. Lilian, meu amor, seja bem-vinda. Saudades da Lilian também, querida. Essas lives são boas pra gente rever os nossos amores. Que legal. Sim, tá ótimo, que bom. Pati, seja bem-vinda. Gabi, seja bem-vinda. Muito bem, vamos começar essa live hoje. Eu senti de fazer uma live falando de autenticidade e espiritualidade depois que eu vi. Oi, Anne, tudo bem, querida? Aniele, linda. Depois que eu vi uma postagem, não lembro de quem, mesmo que eu lembrasse não ia falar, falando que, assim, criticando um pouco, né, as pessoas que se falam espiritualistas e fazem isso e fazem aquilo, né, e isso me chamou um pouquinho a atenção, né, e me deu vontade de fazer uma live falando sobre autenticidade e espiritualidade. Você sabe que antes de eu conhecer o Theta Healing, antes de eu me tornar instrutora Theta Healing, eu sempre senti que eu tinha um propósito assim de levar a espiritualidade de uma maneira autêntica, né, para as pessoas, sem que as pessoas tivessem que se prender em quadradinhos para serem espiritualizados, né? Eu achei que hoje em dia a gente já consegue perceber que as pessoas têm mais liberdade em relação a isso. Mas quando assim as coisas começaram na minha cabeça, assim, há alguns anos atrás, pouquíssimos anos, existia sempre assim um estereótipo, né, de quem eram as pessoas espiritualizadas, né? E eu nunca fiz muita questão, né, de fazer parte desse estereótipo, até porque eu não cabia nele de jeito nenhum. Então, eu senti assim que o meu papel um pouco como, né, uma pessoa que gosta de falar sobre espiritualidade, realmente levar essa mensagem, né, de como você viver a espiritualidade a partir da sua própria vivência, de quem você é. E não querer cair, né, no ego, no espiritualista, que daí na verdade você está saindo de um ego e está entrando em outro. Então é sobre isso que a gente vai conversar hoje, né, sobre essa busca da espiritualidade e como que você pode viver a sua espiritualidade com autenticidade a partir da sua... Estou aqui, cheguei, que legal. A partir da sua própria existência, da sua própria essência, né? Eu acho que um desejo último de todos nós seres que buscam a espiritualidade é nos voltarmos, né? Voltarmos à unidade, né? E isso é o nosso desejo último, que seria a iluminação.
Mas até chegarmos à iluminação, nós vivemos aqui nessa realidade, no terceiro plano. E vivemos essa busca de nos desidentificarmos cada vez mais com essa realidade dual, essa realidade terrena, essa realidade dessa consciência instalada que estamos mudando, e nos conectarmos cada vez mais com a nossa essência divina, com a nossa essência única. Então, o que acontece? Quando a gente começa a se desidentificar, né, com o ego, com essa personalidade terrena, e a gente começa a entender que somos seres eternos, seres divinos, né? Então, a gente começa a buscar evolução espiritual, nada mais do que isso, né? Então, se desidentificar com a matéria e começar a se identificar com a nossa divindade espiritual. Só que e o que acontece? Você começa a buscar aqui, começa a seguir uma pessoa ali, começa a seguir uma outra pessoa lá, e quando você vê, você começa a ser colocado em quadradinhos. Então, olha, para você ser espiritual, então você tem que parar de comer carne. Para você ser espiritualizado, você tem que meditar todo dia. Para você ser espiritualizado, você tem que fazer jejum. Para você ser espiritualizado, você tem que. E aí, o que acontece? Você começa a ficar engessado. E você para de desenvolver, né, aquilo que você veio ser, porque você começou a seguir um caminho que é de outra pessoa, né? Então, isso eu acho importante a gente conversar, para que vocês tenham um discernimento, né, do que é bom para você e de como que você quer manifestar a sua espiritualidade no mundo, né? Então, isso é o tópico de hoje. Eu li uma parte num livro que eu estou lendo no momento, que se chama A Engenharia da Alma, do Sadhguru. Me interessei pelo livro. Sempre quando eu vou ler um livro, eu sinto se aquele livro faz sentido, e mesmo as coisas que eu vou lendo, eu também sinto se aquilo é bom ou não para mim, né? Não é porque funcionou para outra pessoa que é verdade para outra pessoa, que, né, faz sentido para outra pessoa, pode fazer sentido para mim. Então, tem algumas coisas que fazem sentido para mim, tem outras coisas que não fazem. Então, eu li essa passagem nesse livro e eu achei tão lindo que eu vou passar para vocês, né? Toda dualidade está lutando pela unidade, porque o que um dia foi um se manifestou como dois. Então, há um desejo perpétuo de se tornar um. Esse desejo perpétuo de se tornar um, muitas pessoas, elas acabam entendendo isso, sentindo isso no âmago mais profundo, né? Esse desejo profundo de voltar à fonte, né? Onde somos um, onde vivemos livre dessa dualidade. Muitas pessoas sentem isso e acreditam que o se tornar um pode ser a partir do sexo, então a pessoa busca sexo desesperadamente. Pode ser a partir do amor, e daí buscam a sua alma gêmea desesperadamente. E pode ser a partir da espiritualidade, né? Na verdade, todos nós vamos voltar à fonte, né? Tá no nosso caminho, né? E para que isso seja realmente vivido de uma forma especial, nós temos que entender quem nós somos aqui, por que nós estamos aqui, né? O que nós estamos manifestando nessa existência, qual é o nosso propósito, qual é a nossa missão aqui. Com certeza, seu propósito e missão não é copiar todo mundo, não é fazer o que todo mundo já faz, não é seguir receitas prontas, não é ficar querendo caber em quadradinhos. Mas aí a gente tem que partir de uma conversa muito mais profunda, porque eu ficar falando aqui para vocês, não é isso, não é aquilo, não é aquele outro, mas por que
nós temos esse desejo de seguir receitinhas prontas? Por que a gente tem essa necessidade de ver o que está funcionando para um e repetir para mim também, né? Isso vem do nosso desenvolvimento mais primitivo, né? Então, quando a gente começa a entender um pouquinho o subconsciente, como que ele funciona, e eu estou sempre falando para vocês sobre isso, né? O funcionamento do nosso subconsciente. Então, eu acredito, sério, assim, que muito da nossa liberação vem de autoconhecimento, mas verdadeiro, entender como que a gente funciona, como esse corpo que a gente recebeu aqui no terceiro plano para evoluir, para fazer a nossa existência, como que isso funciona, né? Então, a gente tem um computador de bordo muito, muito poderoso. Esse computador de bordo, chamado subconsciente, ele é projetado para garantir a nossa sobrevivência. Então, a maneira como ele foi projetado é uma maneira bem especial, porém, né, a programação dele ainda é muito primitiva. Então, o nosso subconsciente ele funciona muito pela comparação. Então, aquilo que está funcionando para o outro sobreviver, eu vou copiar, porque assim eu sobrevivo também, né? Isso sempre saindo do pressuposto de que estamos separados, né? De que estamos sozinhos, de que fomos abandonados aqui nesse planeta e que a gente tem que sobreviver de qualquer maneira. E aí a gente foi desenvolvendo, né, essa necessidade de ficar se comparando, de ficar repetindo. Boa tarde, Claudete, tudo bem, querida? Saudade de você. E aí o que aconteceu? A gente começou a se desenvolver a partir disso lá, bem primitivamente, né? Só que a nossa consciência, né, a consciência dos seres que estão vivendo nesse planeta hoje, que habitam esses corpos, né, é uma consciência diferente, é uma consciência que já está mais alinhada, né, com o ser divino, mais alinhada com essa necessidade, né, vamos dizer assim, de voltar a um, né, de se divinizar. E então eu acho que a gente tem que começar a entender que isso é uma ferramenta útil, muito útil, mas que a gente pode utilizar como uma ferramenta e não tem que ser a nossa forma de viver, né? Quando a gente entende que o nosso subconsciente, ele pode sim ajudar muito, nos ajudar de uma maneira muito incrível no nosso caminho para a iluminação, para o nosso caminho da divinização, aí a gente para de ser refém dessas maneiras primitivas que utilizamos esse subconsciente, né? Então vamos imaginar assim que o subconsciente ele é realmente um computador, uma parte desse computador incrível, mas que utilizamos porque achamos que estávamos separados, achamos que tínhamos que resolver tudo sozinho, que não tinha ninguém por nós. Começamos a utilizar essa incrível ferramenta de uma maneira muito primitiva. Então o convite é começar a usar essa ferramenta de uma maneira realmente onde a gente libere todo o potencial que o nosso subconsciente tem. Para isso a gente tem que entender como ele funciona, né? Então uma das coisas que a gente começa a entender é que primeiro o subconsciente ele trabalha a partir de programas duais, né? Então, como a consciência começou a se desenvolver a partir da dualidade, do separado, né? Eu me separei do um e aí eu tô aqui sozinho, então não tem ninguém por mim, eu tenho que dar conta de tudo, não tem para todo mundo, né? Então eu tenho que me destacar, eu tenho que ser melhor que todo mundo, porque se eu não for melhor que todo mundo, as pessoas vão passar por cima de mim. E todas essas crenças, né? Cancela, todas essas crenças duais, né? Que compõem a consciência coletiva que estamos mudando hoje, mas que precisamos ainda fazer uns arrematezinhos aí no nosso subconsciente para ajudar o planeta a evoluir um pouquinho mais, né? Então, é o nosso trabalho começar a olhar para a maneira como o nosso subconsciente funciona, justamente para que a gente comece a ficar consciente da maneira como a gente utiliza ele, para que a gente não caia nas armadilhas.
do ego, né? Então, quando você entende que você tem essa opção de comparar, de olhar para o que o outro está fazendo, mas você tem sim uma coisa maravilhosa que se chama livre-arbítrio. Olha que lindo! O livre-arbítrio é o que te dá a opção de olhar para aquilo e falar, isso é bom para mim ou isso não é bom para mim? Ah, isso não é bom para mim, isso não reverbera no meu ser, então eu não preciso ser assim. Então, se isso reverbera no meu ser, ótimo, nossa, que legal, eu vou começar a colocar isso na minha rotina, porque eu tenho certeza que isso vai me ajudar a evoluir, vai me ajudar a ficar cada vez mais conectada com o Criador. Mas se isso não faz sentido para mim, simplesmente descarta, né? Você não precisa fazer nenhuma estardalhaço em relação a isso, mas você tem o direito de escolher ou não. Oi, Heloísa querida, seja bem-vinda, Auro, sejam bem-vindos. Então, quando a gente fala, né, de autenticidade, a gente está falando da manifestação da nossa essência. E como que a gente vai manifestar a nossa essência querendo seguir regrinhas? Querendo seguir receitas prontas, querendo seguir aquilo que todo mundo está fazendo. Você sabe que se tem uma coisa que é a nossa... eu costumo falar isso bastante, mas não custa repetir, né? Eu tenho poucas certezas, assim, mas se tem uma certeza assim que eu tenho. É que nós somos feitos da fonte criativa, daquela que criou tudo que existe ao nosso redor. Essa fonte, ela é criativa nos dois sentidos, no sentido de ter criatividade e no sentido de ter a capacidade de criar. Nós temos essas duas características inerentes, faz parte de cada parte do nosso ser, ter capacidade de criar com criatividade. Se você não está se manifestando com criatividade, é porque você ainda tem crenças duais. Crenças do seu subconsciente, aonde a partir da comparação, você começou a perceber o mundo de uma maneira aonde você tinha que agir de determinada maneira para receber determinado ganho. E é assim que a nossa mente, né, subconsciente funciona para quase tudo. Então veja, se você tem uma crença que para você evoluir espiritualmente você tem que abandonar sua família, provavelmente essa crença você recebeu a partir de uma vivência ou comparação do seu subconsciente. Mas puxa vida, eu gosto tanto da minha família, por que eu tenho que me afastar dela? Isso não faz sentido para mim. É claro que não faz sentido para você, porque não é essa maneira que você vai experienciar a sua espiritualidade nessa vida. Como que é leve, como que é bom para você experienciar isso hoje? Então, no final dessa live, a gente vai fazer uma meditação para a gente ter um entendimento do que é leve e do que não é, daquilo que realmente não faz sentido, para que vocês comecem a se conhecer, comecem a entrar em contato com a sua alma, com o seu ser mais divino, com o seu verdadeira essência. E aí, a partir dessa sua verdadeira essência, você vai conseguir se manifestar, você vai conseguir fazer escolhas, livre de toda a carga dual que o seu subconsciente traz. De toda a carga dual de eu tenho que ser igual a ela para ser amada, eu tenho que agradar todo mundo para ser respeitada, eu tenho que abandonar a espiritualidade para ser reconhecida, eu tenho que alguma coisa para receber outra, né? Quando você tem que alguma coisa para receber outra, você não consegue ser autêntico, porque você está repetindo uma receita que não é sua. De qualquer maneira não é sua. Veja, você tem liberdade. E manifestar essa liberdade é o nosso grande
é o grande passo da autenticidade, né? Se a gente começa a pensar isso de uma outra maneira, né? Nós estamos aqui como uma manifestação de todas as nossas ancestralidades que deram certo, né? Então, se a gente for ver num nível bem físico, né, o nosso DNA, esse DNA que a gente está manifestando aqui, ele é um DNA que deu certo. Afinal de contas, sobrevivemos, né? Sobrevivemos a tudo que aconteceu nesse planeta e cá estamos, nessa família. Então, quando você manifesta a sua autenticidade, quando você manifesta o seu ser nessa existência com todas as letras maiúsculas, você está honrando toda essa ancestralidade que vive dentro de você. Isso é muito lindo, né? Então você não passa a sua vida, né, o seu caminho em branco, você está colocando aqui a sua assinatura, você está deixando aqui a sua marca, sim, né, e a marca de toda a sua ancestralidade. Então, se você quiser escolher por esse nível também, é muito lindo a gente escolher a nossa autenticidade. Isso pode ser o seu propósito, claro que pode, manifestar a sua autenticidade, né? E como que a gente faz isso, Ana? A gente começa a liberar todas as crenças que a gente tem duais, aonde a gente tem que ser de um jeito para evoluir espiritualmente, por exemplo, né? Veja, se você vem de uma ancestralidade, se você tem no seu DNA, ou para quem acredita em outras existências, se você veio de existências aonde você tinha, onde você desenvolveu a sua espiritualidade e isso colocou a sua vida em risco, ou onde existiam muitas regras, muitos votos, muitos contratos, né, dentro dessa espiritualidade. Então, por exemplo, assim, para você desenvolver a espiritualidade, você tem que doar todo o seu tempo, toda a sua vida, toda a sua energia, né, para aquele mestre ou para aquela seita ou para aquela religião, enfim, senão de outra maneira você não conseguiria evoluir espiritualmente, ou se você evoluísse espiritualmente, você não ia ter tempo para sua família, enfim, se você tem crenças relacionadas a isso, provavelmente isso pode estar inclusive brecando a sua evolução. Como que você sabe se isso está brecando a sua evolução? Por exemplo, você começa no seu caminho espiritual, né? Vou começar a dedicar aí um tempo na sua vida à espiritualidade, seja da forma que você escolheu, seja aquilo que faz sentido para você, para a sua vida. E de repente você se vê tendo crises de irritação, ficando muito irritado com as pessoas, tendo crises de raiva e brigando, e fala assim, nossa, mas eu estava tão em paz, eu estava me sentindo tão bem, de repente, o que aconteceu que eu fiquei tão irritada? Isso já aconteceu com vocês? Me digam aí. Se isso já aconteceu com vocês, é porque lá no seu subconsciente tem alguma crencinha falando assim, é perigoso evoluir espiritualmente. Se você evoluir muito, você pode desaparecer, ou se você evoluir muito, você vai ficar sem as pessoas que você ama, ou se você evoluir muito, você vai ficar sozinho, você vai ter que ser casto, você vai ter que entregar a sua vida a Deus, você vai ter que morrer, enfim. Isso tudo são crenças religiosas, são crenças de vários níveis de trabalho que a gente pode ter em nosso DNA, em nossa ancestralidade, ou a partir de outras existências nossas que a gente traz, né? Então, começar a perceber de que maneira que a gente reage à espiritualidade também é importante para que a gente possa nos manifestar em todos os aspectos, não só nos aspectos espiritualistas, né? Em todos os aspectos da nossa vida. Em particular na espiritualidade, porque existem muitos, eu vejo, né, que existem muitos paradigmas hoje em dia em relação a isso, né? Então, como eu falei lá no começo, para você evoluir espiritualmente, você tem que parar de comer carne, para você evoluir espiritualmente, você tem que meditar 5 horas por dia, para você evoluir espiritualmente, você tem que isso, você tem que aquilo, você tem que aquele outro. E quando você vê, você está seguindo um monte de coisas que não é o que você é. Mas quando você entende
que para você evoluir espiritualmente, a única coisa que você tem que ser é você. É você se manifestar o seu ser. E esse ser a gente só manifesta quando a gente libera todas essas dualidades no nosso subconsciente e começa a ter consciência de quem nós escolhemos ser, certo? Então é muito importante esse acesso à nossa verdade, à nossa alma. Todos nós estamos aqui com um propósito, todos nós estamos aqui em missões. E essas missões e esse propósito, eles só podem ser cumpridos quando nós permitimos que o nosso ser se manifeste. Quando nós permitimos nos manifestar em nossa essência. E isso não quer dizer ficar saindo por aí vestido de melancia para chamar atenção. Não é nada disso. Não é ficar dizendo que você é melhor que o outro porque você é espiritualizado, né? Então isso é o ego espiritualista, né? Então aonde você tem que ditar para a pessoa, olha, você quer fazer isso, então você tem que seguir por esse caminho. Hoje em dia, eu sempre falo, né? A gente vive na era dos 1000 Budas, que é uma era de luz, onde seres de luz estão aqui para nos guiar, sim, para mostrar caminhos, sim. E veja, são tantos caminhos, tantos caminhos. Agora, quem aí entende um pouquinho de matemática, né, e consegue fazer uma conta aí de probabilidade, por exemplo, pensa, fazer uma mistura desses 1000 caminhos que estão disponíveis. Quantas misturas, quantas novas criações podem nascer a partir desses 1000 caminhos? E aí você cria o seu. Aí você cria a sua maneira de viver a sua espiritualidade, né? E é isso, se dá certo, você sente que está dando certo e que você está evoluindo. E essa é a sua maneira certa. E essa sua maneira certa é sua. Você não tem que impor ela para outras pessoas, né? Não é porque está dando certo para você que vai dar certo para o fulano, para o ciclano, né? Cada um vai escolher a sua maneira de usar aquilo que você está passando. Isso não quer dizer que você tem que se calar, né? Por exemplo, quando eu ensino Theta Healing, eu ensino porque é uma ferramenta que mudou a minha vida, mudou a minha percepção de espiritualidade, mudou a minha capacidade de evoluir, né? Então eu ensino isso porque eu acredito muito nisso. E eu sei e uma das coisas que mais me fascina no Theta Healing é justamente que ela não é engessada, não é uma técnica engessada onde você não pode nada. Com o Theta Healing você pode tudo, você pode usar o Theta Healing para aquilo que você escolheu manifestar na sua vida. Não é porque você vai fazer o curso de Theta Healing que você tem que virar um terapeuta Theta Healing ou que você tem que virar um instrutor. Você usa o Theta Healing como você quiser, com o que você quiser, com o conhecimento que você quiser, com a maneira como você expressa a sua espiritualidade. Então, às vezes, né, as pessoas projetam muito naquele ser, naquele mestre, naquela pessoa, porque de alguma maneira ela fala, vamos lá, vamos ver se está dando certo para ele, então eu quero, aí se der certo para ele, eu vou repetir também. Não é assim que funciona. É assim, olha, se aquilo te chamou a atenção, se informe, vê se faz sentido para você. Se faz sentido para você, então você escolhe. Se faz sentido, se faz o seu ser vibrar, então é o caminho certo. Se não é bom, se te causa algum tipo de ruim, se de alguma maneira aquilo não condiz com quem você é, não siga, né? Então essa é a autenticidade, essa é a liberdade que temos que manifestar a partir do nosso ser. Por quê, meus amores? Porque é assim que a gente vai mudar o planeta. É nos expressando, é manifestando aquele ser mais profundo e mais maravilhoso que a gente é no mundo. É brilhando, é expandindo a nossa energia. Se somos feitos de energia e
A lei que rege aqui o nosso plano, né? É uma lei muito poderosa que se chama lei da ação e da reação. Tudo aquilo que emanamos é o que recebemos, certo? Então, olha só que lindo, né? Quanto mais a gente coloca coisas na nossa vida que faz com que essa energia se expanda, que faz com que a gente se sinta bem, feliz, mais a gente emana isso para o universo e mais a gente recebe isso de volta. E quanto mais a gente recebe isso de volta, mais a gente muda a vida do nosso entorno, das pessoas que estão ao nosso redor, da nossa família, dos nossos colegas, de todas as pessoas que convivem com a gente e da consciência coletiva. Então isso é sempre uma escolha, né? Eu vou ficar aqui, ó, com medo de me expressar, com medo de mostrar quem eu sou, com medo de ser único, com medo de não ser aceito, com medo de ser criticado, com medo de ser julgado. E o medo vai fazendo o que com a sua energia? O medo vai fazendo assim, ó. E aí você quer se manter seguro, e aí você quer ficar protegido, né? Porque daí você tá com medo. Aí você vai fazer o quê? Eu vou procurar uma receitinha pronta então, porque eu tenho medo aqui de manifestar quem eu sou. E aí você vai repetindo, fica repetindo o padrão daquele. Nossa, olha que legal, essa influencer, ela tá usando o brinco tal, e esse brinco faz não sei o que na energia dela. Então eu vou comprar o brinco também, porque se eu sou espiritualizada eu tenho que usar esse brinco. E daí a ciclana tá usando essa roupa que só pode usar agora roupa de determinada fabricação, porque outro tipo de fabricação faz mal para todos os outros seres do planeta, enfim. Aí pronto, né? Já mudou, já descarrilhou inteiro, né? Porque afinal de contas, quando você começa a vibrar nessa energia, já perdeu o mérito do negócio. Então, mas o que faz sentido para você? O que você escolhe manifestar, né? Então, eu começo a perceber que conforme eu vou conhecendo, né, os diferentes caminhos da espiritualidade, a gente começa a manifestar na nossa existência naturalmente essas escolhas. Naturalmente, o nosso corpo vai mostrando pra gente qual é o melhor alimento, qual é a melhor escolha, qual é a melhor coisa que podemos fazer para evoluir a nossa espiritualidade, porque a gente vai se experimentando. Então, assim, olha, quando eu comecei a não comer mais carne, não foi porque eu amo os animais, não foi porque eu tenho dozinha das vaquinhas, enfim, não foi por isso. Foi porque era um momento da minha vida que eu estava meditando muito, que foi um grande momento de mudança, que, vamos lá, um dos setênios da minha vida. A gente manifesta, normalmente a gente tem grandes mudanças, né, na nossa vida a cada 7 anos. Então pode prestar atenção aí na vida de vocês. Quando que vocês começaram a se interessar por espiritualidade? Quando vocês começaram a perceber que se identificar demais com essa existência, se identificar demais com essa persona, estava dando errado, não estava dando nada certo, e você começou a querer entender que existia alguma coisa a mais, e começou a querer entender como que funcionava isso. Provavelmente foi em um dos seus setênios, né? Então, para mim também foi, né? Então, num desses, eu estava meditando bastante, estava querendo realmente me conectar, e eu percebia que toda vez que ou eu me alimentava com algo muito pesado, enfim, eu não conseguia meditar direito. Eu sentava para meditar, dormia, dava preguiça em mim, isso era em mim. E aí eu comecei a parar de comer carne, mas gente, eu nasci sem gostar de carne, isso é natural da minha essência. Para mim foi muito fácil, foi muito leve não comer carne, né? Então, e o meu corpo já nasceu pronto, tanto que desde que eu parei de comer carne, eu nunca tive problema de falta de nenhum tipo de vitamina. Porque é natural, foi natural, não foi imposto, não foi obrigatório, né? Então, essa consciência que a gente tem que mudar. E outras consciências que eu vejo muitas pessoas aí, que eu não desenvolvi ainda, né? Eu ainda não desenvolvi outras consciências necessárias.
necessárias, né? Muito entre aspas, tá? Não, porque para mim não fez sentido nenhum fazer aquilo. E aí, esses dias eu comecei a sentir que não estava bom jantar. Ai, comecei a me sentir mal comendo à noite, senti que não fazia mais sentido para mim. E comecei a fazer minha última refeição 4h30, 5 horas da tarde, 6 no máximo, e fazer jejum até a hora do almoço. Super leve, nenhum sofrimento, nenhuma, nossa, meu Deus, como tá difícil, desmaiando, caindo pelos cantos, não. E quando eu comecei a fazer isso, eu comecei a sentir uma grande clareza, Então, olha só, comecei a utilizar isso para mim. Toda vez que eu tenho que dar um curso, que eu tenho que acessar uma consciência, uma sabedoria, ou simplesmente sinto que o meu corpo precisa de uma brecha, eu pulo a janta e pulo o almoço. É para vocês fazerem isso? Não, não é para ninguém fazer isso, certo? Mas olha que legal, fui ler um livro aí, esse livro, né, que eu estava falando para vocês, e ele fala exatamente isso, né, que chega um momento aonde é importante uma pessoa que o suficiente para esse corpo, né, esse primeiro corpo nosso, esse corpo físico, se alimentar só 2 vezes por dia. E eu falei, nossa, é isso que eu estou fazendo. Só que eu nem tinha lido o livro antes, mas aquilo foi natural, eu vi o que o meu corpo estava falando comigo, né? E o que o seu corpo está falando com você? O que ele fala sobre o alimento que você escolheu hoje? O que ele fala sobre o exercício que você está fazendo ou não está fazendo? Né? Como que o seu corpo se manifesta com você? Como que você se sente na roupa que você escolheu naquele dia? Né? Assim, olha, tem dias que você não tá bom, né? Ai, parece que você põe todo, olha pro guarda-roupa e fala assim, ai, não queria nada disso, queria outra coisa. Então, a gente também se manifesta a partir da nossa roupa, a partir da maneira como a gente se veste, né? Hoje eu coloquei uma coisa bem extravagante aqui, porque eu falei assim, ai, combina com o tema, né? Tá tudo bem, né? Agora, ai meu Deus, imagina o que as pessoas vão pensar de mim se eu fosse sair na rua assim, desse jeito, ia ficar todo mundo olhando, me julgando. E daí? Né? Se você está seguro, e aí vem a segunda parte da nossa live. Como se manter seguro? Como aí abraçar a causa? Ser autêntico e abraçar a causa, né? Porque uma coisa é ser autêntico e ficar morrendo de medo da sua autenticidade, né? Nossa, ai que vontade de pintar meu cabelo de azul, mas meu Deus, o que o fulano vai falar, o ciclano vai falar, ai meu Deus, meu chefe vai me mandar embora, etc e tal. Gente, é assim, ó. Quando a gente tá realmente vivendo a nossa existência, sendo quem a gente nasceu para ser, né? É porque a gente já está realmente entendendo que somos seres divinos, que somos incondicionalmente amados, valorizados, respeitados, reconhecidos, seguros, protegidos. E isso é o que a gente vai trabalhando com a espiritualidade. Ter esse entendimento. Esse é o foco do nosso entendimento. Porque quando você tem todas essas bases dentro de si, quando você tem esses entendimentos dentro de si, você não se dobra com medo. O medo sai do seu cardápio. O medo desaparece, esse medo que te congela, esse medo que te atrapalha, esse medo que te deixa pequenininho. E aí você realmente começa a se permitir se manifestar. Então esse é o seu trabalho, né? Sim, a partir do entendimento de que você quer evoluir espiritualmente. É entender quem realmente você é. Além dessa aparência física. Quem você realmente é. E isso a gente consegue ter entendimentos na nossa vida diária. Primeiro entendimento é quando a gente realmente compreende. A compreensão ela vai além, né, do conhecimento. A compreensão é quando o conhecimento faz parte de você. Então, buscar essa compreensão, né, de que você
é divino. E que aquilo que você consegue ver no outro, aquilo que você consegue dar para o outro, você só consegue dar para o outro porque existe em você. Você não consegue amar outra pessoa se o amor não estiver em você. Você não consegue valorizar outra pessoa se a valorização não estiver em você. E eu digo isso até para quem está sofrendo com uma carenciazinha aí, né? Às vezes, veja, você está com uma carenciazinha aí de valorização, né? Ai, nossa, ninguém valoriza o meu trabalho, ninguém valoriza... ninguém paga o valor que eu cobro pelas minhas coisas, cancela, cancela, cancela. Se isso está acontecendo com você, é importante você perceber em você se você valoriza as pessoas que estão na sua vida, as pessoas que trabalham para você, as pessoas que te servem de alguma maneira, os serviços que você recebe, em todas as suas formas. Se você valoriza, se você é a valorização com os outros, você também cria valorização na sua vida, né? Então, o ser... A valorização é muito você ter esse entendimento. Então, se aquilo que você vê no outro, né, é o que está em você, se você não consegue receber do outro, é porque às vezes não está em você. Então, pode ser que seja algo aí para dar uma acertadinha, começar a mudar com novas atitudes na sua vida. E aí você vai começar a ter aquilo em retorno, né? Então, veja. Se você começa a entender que aquilo que você consegue dar para o outro é o que está em você, aí vem um outro entendimento, uma outra compreensão profunda que temos, assim, que seria legal a gente buscar na nossa espiritualidade, que é o quê? Eu sou isso. Eu sou o amor. Eu sou o reconhecimento. Eu sou a valorização. Porque é isso que eu estou dando para o outro. E aí eu vou contar a historinha da minha filha de novo, e quantas vezes forem necessárias, porque foi o maior ensinamento disso que eu tive na minha vida, né? Que eu vi num filme, recomendo esse filme sempre, que se chama Beleza Oculta. E eu aprendo muito com filme, com livro, com série, porque eu coloquei isso muito sério na minha vida, que eu vou aprender de forma fácil e leve, com diversão. E essa maneira como eu gosto de aprender mesmo, né? Então, sempre que vocês escutarem eu falar, eu vou estar falando de livro, de filme, de séries, né? Porque é dessa maneira que eu gosto de aprender. E vocês também podem aprender dessa maneira, né? Então, esse filme tem uma parte que ele fala assim, que ele está falando com a personagem que representa o amor, e ele fala assim, que quando a filha dele nasceu, ele sentiu amor, mas ele não só sentiu amor, ele sentiu que ele se tornou o amor. E quando ele falou isso no filme, me tocou. Eu falei assim, nossa, senti que eu sou o amor. Eu falo tanto disso para os meus alunos e eu vi naquele filme. E aí a minha filha nasceu, a Caterine nasceu. E um dia eu estava com a Caterine, só eu e ela, eu brincando com ela, ali inteira com ela. E naquele momento eu senti que eu era o amor. E eu era a valorização, e eu era o respeito, e eu era o reconhecimento. Porque tudo aquilo estava em mim. E eu não conseguia ser outra coisa senão isso com ela. E eu me emociono só de lembrar, porque é assim que a gente se sente quando a gente está com os nossos filhos, não é? Então, se a gente tem a capacidade de se sentir assim incondicionalmente, é porque isso já está na gente. E lembrar disso e manifestar isso é muito mais fácil. E aí você para de ser prisioneiro do que os outros vão pensar, prisioneiro da maneira como você tem que ser, prisioneiro da maneira como... aí você sai dos quadradinhos, você sai do eu tenho que. E aí você começa a entender que você só pode ser. Isso te livra de ansiedades, de medos, de pânico, de crise, de fobias sociais. Isso te liberta de tudo isso. E, gente, é a coisa mais linda do mundo, ver os seres sendo. É assim que você brilha, não existe outra maneira de brilhar, se não se manifestar desse jeito. Se você tem medo do seu brilho, trabalhe isso em você. Eu conheço uma técnica muito boa chamada Theta Healing. Se você sentir, vai ter um curso. E você pode aprender nesse curso como usar essa técnica em você.
eu acho que um dos nossos grandes propósitos nessa existência é manifestar a nossa essência, manifestar esse ser que nós nascemos para ser, né? E aí a gente se torna lindo de qualquer jeito. É assim que a gente Ai, gente, tem que parar aqui porque a Renata brilha muito, né, Bia? Ai, amor, saudade de você. Então é isso que a gente tem que entender. Agora eu quero ensinar para vocês. Vocês querem fazer alguma perguntinha? Ai, que lindo, olha só. O Príncipe que Contemplava Sua Alma. Filme poético e belíssimo. Ai, vamos assistir. Adoro dicas de filme, gente. Podem me passar sempre. E assim, olha, tanto filme quanto livro, né? Quanto qualquer coisa que você escolhe, né? E você vê, é importante você ver se aquilo reverbera na sua alma, né? Que é a meditação que a gente vai fazer hoje. Então a gente escuta hoje, assim, né? Com essa pandemia, as pessoas estão muito em casa e eu tô vendo, né? Muitas pessoas se manifestando a partir de lives e tal, né? E a gente está tendo acesso a muita sabedoria, mas é muito importante a gente entender se aquilo que a gente está escutando reverbera no nosso ser. Não precisa ser tudo, sabe? Pode ser assim o livro mais vendido no mundo. Se aquilo não faz sentido para você, gente, não pega para você, né? Agora, se faz sentido, então é porque faz sua alma brilhar. E tudo que faz a sua alma brilhar faz com que você tenha mais energia, que você emane mais energia para o universo. E aí, isso volta para você em forma de abundância, em amor, reconhecimento, certo? Eu vou dar várias dicas de livros para vocês, Terezinha. Olha só, esse que eu falei chama-se A Engenharia da Alma. O livro do Sadhguru. Muito bom, tá? Tem algumas coisas bem interessantes ali, mas é aquilo que eu falei. Veja se faz sentido para você e se não fizer, não precisa. Outro livro que eu super recomendo é A Realidade Madhu. Esse livro para mim do início ao fim fez sentido. Aqueles livros assim que arrepiou do começo ao fim, que é da querida Melissa Tobias, que estava aqui na nossa live, não sei se está mais. Muito maravilhoso, tá? E o filme é Beleza Oculta. E, gente, eu tô sempre aprendendo com as coisas que eu escuto, que eu vejo, né? Então é muito importante a gente começar... ela tá aí, a Melissa, querida. A gente começar a escolher as coisas que a gente coloca na nossa vida, com aquilo que faz sentido com a nossa alma. Quanto mais abertura a gente dá para nossa alma, mais ela brilha, né? E isso em tudo que a gente manifesta, gente. A maneira como a gente fala, as pessoas que a gente escolhe, aquilo que a gente passa para as pessoas, né? Até aquilo que a gente compartilha nas nossas redes, tem que manifestar o que a nossa alma faz, né? Então, o que a nossa alma brilha. Então, às vezes a gente fica só repetindo coisas que, o fulano, só porque o fulano falou, aquilo tem que ser compartilhado, mas aquilo realmente faz sentido para você? Realmente faz a sua alma brilhar? Porque, gente, a gente sente quando a alma fala com a gente. Não sente? Sente, não sente? E sabe como que a gente sente assim? Arrepia, emociona. Faz a gente se sentir viva. É assim que a gente sente quando a alma fala. A gente sente expandir a nossa energia. Aquilo quando a gente sente que não dá, a nossa energia comprime, né? Então, olha só, essa meditação que a gente vai fazer hoje, agora, é justamente para vocês terem mais autoconhecimento daquilo que expande e daquilo que contrai a sua alma. E isso vai te dar poder, certo? Isso vai te dar liberdade. Isso vai te dar prosperidade e, principalmente, vai te alinhar com o seu propósito. Tem um filme que eu sempre falo nos meus cursos que se chama. O filme se chama
Caminho, como é que é? Senhores do Destino. Senhores do Destino. Acho que é isso o nome do filme. E assim, de uma maneira bem hollywoodiana, né? Explica assim como mais ou menos assim, né, os nossos guias, o nosso eu superior, né, a nossa alma, ela vai nos encaminhando para aquilo que tem que ser o nosso propósito na vida. Então vai fechando uns caminhos, vai abrindo umas grandes portas assim. E aí, né, a gente vai seguindo por aquele caminho que a nossa alma vai nos impulsionando. Lógico que no filme tem lá uma história de amor, que eles vão contra lá os senhores do destino, enfim e tal. Mas é legal para a gente entender o contexto, né? E quanto mais a gente se alinha, né? Quanto mais a gente se alinha com a nossa alma, quanto mais a gente começa a escutar a nossa alma e sentir o que é bom, o que não é bom, mais a gente vai se alinhando com as nossas missões e com o nosso propósito, né? E aí, o GPS, né, que a gente fala, ele fica calibrado. E quando você vê, é muito lindo, porque as suas manifestações, elas começam a ser congruentes com o seu caminho. De repente, assim, você se vê querendo manifestar algo na sua vida. E você nem sabe por que você está querendo manifestar aquilo, não faz muito sentido. Mas o que a sua alma está falando? Pede, sonha que eu quero que isso faz parte da nossa existência. Você só precisa pedir. Pede que está prontinho para você receber. Então, é isso que a gente às vezes esquece. E aí fica dando murro em ponta de faca, né? Fica lá batendo a cabeça, não sabe por quê. Porque você está desconectadinho, né? Aí você acha que você tem que estar no controle de tudo, que você tem que saber todas as respostas, porque isso, porque precisa disso, porque precisa daquilo, porque precisa daquele outro. E pronto, se perdeu. Se perdeu, foi longe do seu caminho, tá lá, né? Tá indo lá para Balneários e você já tá lá no Rio de Janeiro, lá, né? Aí o que tem que fazer? Tem que voltar, tem que alinhar de novo. E para alinhar de novo, né? Sem sofrimento, que é o principal, gente. Vamos eliminar o sofrimento desse planeta. Para eliminar o sofrimento desse planeta, a gente tem que eliminar na nossa vida, né? Sempre falo isso para vocês. Consciência nas nossas escolhas. Eliminar o sofrimento da nossa vida vem disso também. Vem da gente se conectar com a nossa alma. Porque daí quando a gente se conecta com ela, tudo vai fluindo. A gente vai entendendo qual virtude a gente tem que aprender. A gente vai aprendendo qual desejo a gente tem que pedir. Qual é o caminho certo. Como que a gente vai honrar todos aqueles ensinamentos. Vai aceitando, né? Vai recebendo. Olha quanta coisa a gente também tem que aprender ali, né? Receber. Você sabe receber? Você sabe receber ajuda? Sabe receber um novo ensinamento? Sabe receber valorização, respeito? Você sabe receber? Ou você tem crenças que se você receber, você vai ficar em dívida? Que se você receber, você vai ficar vulnerável? Você vai ficar devendo? Você vai ficar fraco? Que é melhor dar do que receber, né? Então, receber é muito, muito importante. É muito importante a gente saber receber. Porque quando a gente se abre para receber a ajuda do universo, o universo se abre para a gente. E aí a gente vai seguindo, sem criar tração, né? E aí a gente deixa a vida fluir. Então, para tudo isso, vamos aprender a se conectar com o que é leve para nossa alma, com o que é leve para a gente, ter esse conhecimento, tá bom? Vocês querem fazer alguma dúvida antes da meditação? Escreve aí para mim que eu vou responder para vocês. Às vezes dá um delayzinho aqui, mas eu quero que vocês participem. Adoro unicórnio. Ninguém quer fazer pergunta para mim? Vocês querem a meditação, né? Tá bom. Então,
eu vou pedir para vocês fecharem os olhos, né? Respirarem fundo. A nossa alma reside no nosso chakra coronário. Vamos lá. Porque mesmo tentando... Ai, querida. Obrigada, Melissa. Porque que mesmo tentando, às vezes não conseguimos tirar algo do pensamento. Lu, a gente tem uma parte que funciona da seguinte maneira no nosso subconsciente, que se chama subcorrente. Tá? Eu ensino muito isso no curso Você e o Criador. Esse eu subcorrente é uma parte da sua consciência, da sua subconsciência, que ela tem uma função muito importante, que é resolver problemas, né? E ela trabalha junto com o seu subconsciente. Enquanto ela não resolve um problema, o seu subconsciente, ele acha que você está em risco, porque ele não tem uma solução para aquilo. Então, a sua subcorrente, ela trabalha incessantemente em looping até trazer uma resolução. Eu vou citar um exemplo. Eu atendi uma pessoa, né, que veio no meu consultório com uma questão de um relacionamento, né, que ele não tinha entendido por que o relacionamento tinha acabado, sendo que tinha, assim, 3 dias antes... a mulher estava falando que amava ele, que não sei o que, e daí de repente ela terminou o noivado, uma semana depois estava com outra pessoa e ele não conseguia entender como que aquilo aconteceu. Isso ativa essa mente subcorrente, porque enquanto ele não tem uma resposta, um entendimento do que aconteceu, ele não consegue seguir em frente, ele não consegue se liberar. Isso deixa o seu sistema em alerta, né? E isso pode causar depressão profunda, isso pode ser porque desequilibra completamente o ser, enquanto esse looping não para, né? Então, se você está em looping em alguma coisa, é porque precisa de um entendimento em relação àquilo, certo? Precisa do entendimento. E o entendimento muitas vezes vem com uma ajuda, né? Ajuda, por exemplo, no Theta Healing a gente vai te ajudar a entender de que maneira que você criou aquilo na sua vida, que foi a maneira como eu fiz com que ele saísse do looping, né? Então, eu não sei como entender, ele queria entender por que o relacionamento tinha terminado, mas a questão não é essa, a questão é por que você criou esse relacionamento, né, com uma pessoa desse jeito, né, que ia ter esse final. O que você ganha com isso? Né? Então, no Theta Healing, a gente aprende fazendo essas perguntinhas. O que eu ganho com isso? Por que eu criei isso? Né? E a gente conversa lá com o Criador, e aí a gente tem as nossas respostas. E quando vem um entendimento maior em relação a isso, né? Pronto, você sossega o subconsciente, você sossega o subcorrente e você consegue levar a sua vida, você consegue ir adiante, né? Então, isso é muito importante. Então, toda vez que você se ver em looping, pede ajuda, tá? Faz uma sessão. É muito importante, às vezes, outra pessoa te ajudar, porque às vezes o looping te deixa muito enfraquecido, tá bom? Mais alguma dúvida, gente? Vamos lá para a meditação, então? Então, vou pedir para vocês respirarem fundo. Tragam a consciência para o coração, é onde reside a nossa energia da nossa alma. Sinta o seu coração batendo. Imagine agora uma linda luz nascendo lá no centro da Terra. Imagine essa luz subindo, passando por todas as camadas da Terra até chegar na sola dos seus pés, subindo pelas suas pernas até a base da sua coluna, subindo pela sua coluna até o topo da sua cabeça.
e levem para o topo da sua cabeça. Tá acabando o meu tempo, vou ter que começar outro, tá? Para fazer meditação. Eu esqueço que tem tempo esse negócio, gente. Vocês entram de novo.